de agravos. Estamos direto aqui do Centro de Controle de Agravos aqui de Açailândia, com o enfermeiro-chefe, coordenador aqui do centro, o Anderson Maciel Rodrigues. Aqui a gente vai falar para ele sobre os procedimentos que são feitos aqui, os atendimentos que são feitos aqui no Centro Popular Centro de Agravos, né, como é conhecido no município. Primeiramente, bom dia e obrigado por nos receber. Bom dia. O Anderson, fala pra gente do atendimento, como são feitos os atendimentos aqui no Centro de Agravos. Bom dia. O Centro de Controle de Agravos, ele é um centro de referência de atendimento de pacientes de hanseníase, de tuberculose e de leishmaniose. Tá? A gente faz o atendimento multiprofissional, desde a avaliação dermatoneurológica até a avaliação clínica com o médico. Então a gente faz todas as etapas do tratamento, do diagnóstico e do tratamento desses agravos, desses principais agravos, como eu havia falado: hanseníase, tuberculose e leishmaniose. Hoje, você tem noção de quantos atendimentos são realizados durante um mês? Olha, a gente tem um atendimento em torno de 1.000 atendimentos mês, tá? Só porque a gente faz todo o caráter avaliativo de pele. Então, todas as vezes que a população tem uma dúvida, por quê? Porque a hanseníase, aproveitando que a gente está falando de hanseníase, nós estamos no janeiro roxo, que é de combate. A hanseníase é uma doença de pele, manchas na pele, com alteração de sensibilidade. Então, as pessoas já têm essa dúvida. Então, quando elas têm qualquer alteração na pele, elas nos procuram. Tá? Então, a gente faz essa avaliação da pele, faz a avaliação da lesão. Nós temos o profissional enfermeiro, nós temos o fisioterapeuta e nós temos a médica, o médico clínico, para poder fazer esse diagnóstico. Mas nós estamos hoje em torno de 1.000 atendimentos mês, somando todos os atendimentos, todos os profissionais. É importante destacar, Anderson, que o atendimento realizado aqui não é somente de pacientes de Açailândia, outros municípios também são atendidos aqui, correto? Correto. O nosso centro de agravos, ele é centro de agravos de Açailândia. A nossa população, que a gente deveria atender, é a população do município de Açailândia. Mas, de qualquer forma, a gente acaba atendendo outros municípios, porque a gente acaba recebendo essa demanda pela proximidade. Então, a gente acaba atendendo pacientes de Cidelândia, pacientes de Bom Jesus das Selvas, pacientes do Itinga, tá? E a gente acaba acolhendo esses pacientes. Tá? Mas assim, deixando claro que o centro de agravos ele é para o município de Açailândia. A gente atende por uma questão de parceria, para não deixar o atendimento do paciente. A gente tem essa responsabilidade. Anderson, e hoje o público maior que vocês recebem, ele é da zona rural ou do setor urbano? O nosso público ele é maior da zona urbana. Tá? A gente tem, o nosso município ele tem uma extensão muito grande, uma extensão territorial. Então o nosso maior público ainda são dos bairros afastados, A gente tem muito atendimento de pacientes do Plano da Serra, do Piquiá, a Grande Vila Ildemar, que é o nosso maior público, é da Grande Vila Ildemar, mas a gente tem pacientes também da zona rural, do Novo Acabal, a gente tem paciente dos 50 bis, da Nova Conquista, a gente tem pacientes de todas as áreas, mas hoje a nossa população é mais urbana. Hoje é possível a pessoa que é diagnosticada com hanseníase, por exemplo, ela fazer todo o processo de tratamento aqui no centro de agravos? Sim, o centro de agravos ele faz desde o primeiro atendimento, a investigação, que a gente fala a investigação dermatológica, a investigação neurológica e o diagnóstico clínico, e a gente tem todo o tratamento. Inclusive, toda a medicação ela é do governo federal, ela é ofertada, ela é gratuita. Então, o paciente tem acesso
a toda a medicação durante o tratamento. Antes da gente falar sobre um pouco mais sobre o Janeiro Roxo, Anderson, a minha pergunta é: hanseníase, ela tem cura? Sim, hanseníase é uma doença que tem cura, tem tratamento e tem cura, tá? Quanto mais precocemente diagnosticada, maior a possibilidade de nenhuma sequela, porque infelizmente a hanseníase ela tem uma característica, além do estigma social, as pessoas ainda têm vergonha de procurar o atendimento, eles demoram muito a procurar o atendimento. Ela é uma doença incapacitante, ela atinge os nervos, né? A pessoa numa fase mais avançada, a pessoa pode ter problemas, né, de perda de força, perda de sensibilidade. A gente fala que são os problemas de pé caído, mão de garra, que já são grau de incapacidade físicas bem severos, né, que eles são limitantes. E, infelizmente, quando já está nessa fase, a gente não consegue reverter. É por isso que é importante que as pessoas tenham consciência da pele, tenham consciência da saúde, né? E aproveitando esse ensejo, que procure a unidade. Se você tem uma lesão, se você tem uma mancha, que ela pode ser clara, ela pode ser escura, você mesmo pode se tocar, beliscar essa mancha, percebeu alguma coisa, busca a unidade de saúde, não só o centro de agravos. A gente tem as unidades básicas também, que tem os profissionais que podem fazer o primeiro atendimento. Isso é importante para que não se deixe essa doença avançar, porque ela é uma doença de capacidade. Quais as formas da pessoa contrair essa doença? A hanseníase ela é uma doença de contato. Ela é uma doença de contato prolongado. Não é porque eu passei próximo de alguém que tem hanseníase que eu vou pegar hanseníase. Ela é uma doença de contato prolongado, ela é uma doença de período de incubação muito longo. Então, as pessoas passam muito tempo para começar a apresentar os sintomas, tá? Mas ela é uma doença caracterizada principalmente por falta de infraestrutura, de agrupamento. Quando a gente fala falta de saneamento, pessoas que moram muito próximas, pessoas privadas de liberdade, são essas pessoas que estão mais predispostas à hanseníase. Aquelas pessoas que convivem, muitas pessoas num único ambiente. É por isso que ela está relacionada a isso, à questão social. E a questão do público, existe um público onde a doença ela é mais presente, no que eu me refiro à questão de idade, criança, adulto ou idoso? Normalmente a hanseníase é uma doença adulta, tá? Não é que criança, não é que adolescente não possa ter. Mas para uma criança e uma adolescente desenvolver hanseníase, significa que eu tenho um adulto vacilando, eu tenho um adulto doente perto dele. Na verdade, ele é um sentinela, ele é uma referência. Mas a população que a gente atende normalmente é a população adulta e a população economicamente produtiva, né? E como é uma doença que pode causar incapacidade, essa pessoa acaba sendo uma pessoa que vai ser afastada das suas atividades, né? Ela deixa de ser uma pessoa produtiva. É por isso que é importante o diagnóstico precoce, que é para evitar qualquer tipo de sequela. Porque a pessoa vai estar num período, né, ativo, que a gente fala que é entre os 20 e os 40 anos. Então, é uma doença que normalmente é de pessoas adultas. Anderson, e sobre tuberculose, como é que funciona o atendimento aqui, o procedimento de atendimento aqui no Centro de Agravo? O atendimento de tuberculose, ele funciona tanto com a demanda espontânea, né, quando as pessoas têm algum tipo de sintoma, como a gente dá continuidade a tratamento de pacientes que vêm do hospital municipal, né, ou vêm de outras unidades. Porque como a tuberculose é uma doença respiratória, uma doença que predominantemente ataca os pulmões, porque ela tem outras versões, né? Ela é uma doença em que a pessoa, quando ela adoece, ela é progressiva, então a tendência é que a pessoa procure um hospital, né? Diferentemente
da leishmaniose tegumentar ou da hanseníase, que ela demora mais, né, digamos, a aparecer os sintomas, a tuberculose não. A pessoa começa a ter os sinais característicos, que é a tosse persistente, a perda de peso, a falta de ar, o cansaço, ele já vai procurar algum hospital, tá? Mas muitas vezes eles também procuram a gente, tá? E aqui também funciona o atendimento da leishmaniose. Isso. Como é que funciona? O atendimento de leishmaniose, vamos deixar claro, leishmaniose a gente tem duas formas básicas, né? Que a gente tem a leishmaniose tegumentar, que é a leishmaniose de feridas, né? Que a gente fala o léshio, né? Que as pessoas usam o termo. São aquelas feridas que aparecem, que tem um período longo e ela tem uma característica que é uma ferida que aumenta, né? Que tem uma borda alta. E ela não responde a tratamentos, né? Não adianta você colocar uma pomada em casa, alguma coisa que ela não vai responder, tá? E nós temos a leishmaniose visceral, que é o calazar, que é uma doença que ataca, né, o fígado e o baço, né? Ela causa a chamada hepatoesplenomegalia. Mas a gente atende também, né, esses casos como demanda, né? Normalmente os pacientes de leishmaniose visceral, que vem do Hospital Municipal, eles dão continuidade ao tratamento aqui, e os pacientes que têm as lesões de leishmaniose tegumentar, a gente faz o atendimento, né? Hoje a gente faz o atendimento tanto, né, com as aplicações endovenosas, que são aquele tratamento venoso, como a gente também já faz o tratamento intralesional, né? Onde a gente aplica a medicação diretamente na lesão, e a gente tem tido ótimos resultados. Destas 3 doenças, Anderson, qual é a mais letal? É a tuberculose, tá? Porque a tuberculose, ela tem um período mais agudo e, se não tratada, ela mata, tá? A hanseníase e a leishmaniose, a tegumentar, a visceral também é grave, mas a hanseníase, por ser uma doença de pele, por ela demorar muito a aparecer os sintomas mais graves, as pessoas acabam não procurando a unidade de saúde. Foi o que eu te falei. Quando a pessoa procura a unidade, ela já tem alguma sequela neurológica, mas ela não é uma doença que vai matar. Ela pode matar, mas seria anos e anos e anos e anos agravos, tá? Então, assim, das doenças que a gente tem que são mais preocupantes é a tuberculose, né, porque é uma doença respiratória, normalmente pulmonar, porque ela tem, né, outras formas, e a leishmaniose visceral, que é o calazar, que a gente tem vários casos. A gente tem tantos casos de TB, como a gente tem casos de leishmaniose visceral. Você se recorda da última fatalidade de paciente de hanseníase, por exemplo, no município? Olha, nós não temos a questão da hanseníase atrelada, né? A gente teve um paciente que ele, né, inclusive o óbito dele foi em casa, só que assim, ele fazia tratamento de hanseníase, não foi a causa-morte, não foi hanseníase, né? Então assim, provavelmente, né, eu não vi a declaração de óbito, mas foi um infarto, mas ele fazia tratamento de hanseníase. Não existe no município uma pessoa que morreu por hanseníase, tá? Por ela ser uma doença de pele. Uhum. Só que assim, como eu te falo, a questão não é nem a preocupação em óbito. Claro que óbito é preocupante, mas ela não é uma doença que mata, mas ela é uma doença que causa incapacidade, né? Então assim, você acaba deixando de ser produtivo, porque você vai perder o movimento das mãos, você vai perder vai ter dificuldade para andar, vai ter dificuldade para pegar objetos. A hanseníase causa cegueira, tá? Então assim, a hanseníase, se não tratada, ela causa sequelas que vão ser prejudiciais à vida da pessoa, vão limitar a pessoa, né, na vida dela. Então é por isso que é importante o tratamento. Muito bem, Anderson. Vamos falar um pouco agora sobre o Janeiro Roxo. O que é o Janeiro Roxo? O Janeiro Roxo, né, existe várias campanhas em alusão, né, à prevenção dessas doenças, né, e uma das doenças
é a hanseníase. Então é o janeiro roxo, é o mês de alusão à prevenção da hanseníase, que infelizmente é uma doença, né, que é endêmica na nossa região. A gente tem, né, um número de casos muito altos, principalmente porque a gente tem uma dificuldade do diagnóstico precoce. É por isso que a gente pede que a população vá à unidade de saúde. Suspeitou de alguma lesão, suspeitou, né, se você tá caindo o chinelo do pé, você não está conseguindo segurar um objeto, você tem uma lesão, olhe seu corpo, olhe a saúde da sua pele, tá? Para a gente evitar essa doença. Porque é uma doença que a gente tem tratamento, a gente tem cura dessa doença, mas infelizmente a gente ainda está longe de controlar, de conseguir erradicar essa doença. Eu não vou dizer que a gente vai conseguir, porque é complicado, é uma doença, como eu falei, que ela é relacionada à infraestrutura, à questão de densidade, mas a gente pode ter um controle dela, a gente pode conseguir ter níveis toleráveis, e justamente é isso. É você se conhecer, conhecer sua pele, surgiu manchas com alteração de sensibilidade, procure a unidade de saúde. O janeiro roxo é justamente isso, é essa alusão, essa iniciativa que as pessoas comecem a investigar sua pele. Você tem percebido que nos últimos anos o número de pessoas diagnosticadas com hanseníase no município ele tem aumentado ou diminuído? Nós tivemos um aumento. Por quê? Porque a gente teve um período de pandemia, tá? Então, durante a pandemia, não é que as pessoas deixaram de ter hanseníase, mas é porque as pessoas elas ficaram preocupadas somente, né, com a pandemia, com o Covid. Tá? Então, como as pessoas ficaram afastadas da unidade de saúde, então hoje sim, hoje o nosso número é crescente, tanto crescente de atendimentos, né? Não é porque eu tenho 1000 atendimentos que eu tenho 1000 pacientes com hanseníase, mas a gente teve uma procura maior da população à unidade de saúde. Tá? Então ela é crescente. E quanto mais pessoas vão à unidade de saúde, quanto mais pessoas são investigadas, mais casos você descobre, mais precocemente isso e mais fácil é o tratamento. Muito obrigado, Anderson. Eu espero que esteja acertando o nome, né? Para encerrar, eu gostaria só que você pudesse reforçar mais uma vez os horários. Na verdade, você ainda não falou, né? Os horários de atendimento e o endereço aqui no Centro de Agravo. O Centro de Agravos ele funciona na Rua Santos Dumont, tá? Esquina com a Rua Maranhão. O número daqui é 900. O bairro é o bairro Getati. Goiás. É a Goiás, desculpa. É Santos Dumont 900 com a Goiás. Bairro Getati. O nosso horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, de 8 às 14 horas. Tá? Nós temos esse atendimento. Mas, como eu falei, além do Centro de Agravos, você pode procurar qualquer unidade básica de saúde para fazer a primeira avaliação. Tá? Todos os pacientes podem ir à sua unidade. Não é somente o Centro de Agravos que faz o atendimento de hanseníase. Todas as unidades de saúde fazem. Caso seja uma necessidade, nós somos a referência, o paciente vai ser encaminhado para cá. Vamos lá. Rua Santos Dumont, número 900, bairro Getati, de 8 às 14. Muito obrigado. Por nada. Agora nós conversamos com a doutora Laudiele Lima, ela que é fisioterapeuta aqui no Centro de Agravo e trabalha diretamente com os pacientes de hanseníase. Primeiramente, obrigado, doutora, por falar com a gente. Fala pra gente desse atendimento realizado aqui no Centro de Agravo aos pacientes de hanseníase. Bom, a fisioterapia trabalha aqui de forma fazendo a avaliação neurológica e o acompanhamento dos pacientes para a prevenção de algumas deformidades, né? Que a gente sabe que a hanseníase, com o passar do tempo, pode causar em alguns pacientes. Então, a gente aqui mantém esse acompanhamento, né? A cada 3 meses, fazendo a avaliação neurológica, que é
mais ou menos assim, onde a gente avalia os nervos, troncos nervosos, a força muscular, alteração de sensibilidade, para a gente evitar essas deformidades. E quando o paciente já apresenta algum tipo de deformidade, a gente entra com a parte da fisioterapia em si para tratar essa deformidade, ou para prevenir, ou para tentar melhorar a deformidade, trazendo uma melhor condição de vida, né, para o paciente, para o portador da doença. Doutora, teve algum paciente seu aqui do Centro de Agravo que já teve alguma situação tão agravante que teve que algum membro do seu corpo, como eu posso dizer, perda, tipo, De de né? função? Sim, tem alguns pacientes que teve sim as deformidades, exemplos de mão em garra, entendeu? Que ele tem pouca funcionalidade, né? Ele ainda tem alguma funcionalidade de pinça em algum dedo que é deformidade grande, sim. E tem outros que já até perderam alguns dedos, né? Diminuíram ou perderam os dedos, porque a gente sabe também que a hanseníase deixa essa deformidade também. Eu queria só que a senhora pudesse, para finalizar a nossa conversa, pudesse dar um recado para as pessoas que às vezes a hanseníase ela pode ser diagnosticada através também só por meio de manchas ou também por meio de algumas dores nos nervos, alguma coisa nesse sentido. Isso, tem pessoas que são identificadas só por meio de dores, né? A pessoa sente algumas dores que procuram diversos tratamentos e essas dores não têm solução efetiva e aí a gente encaminha, né? Eles são encaminhados para cá, onde pode fazer diagnóstico. Tem as manchas também e já tem alguns que já procuram porque já vem alguma deformidade, exemplo, algum dedo em garra, né? Algum dedinho já entrando em deformidade e aí já procura. Então a gente pede, né, que a qualquer suspeita, a qualquer sinal de alguma mancha ou de dores nos nervos, nos braços, alguma deformidade que você vê que não tinha, que tem manchas que estão aparecendo que não tinha antes, que você procure aqui o centro de agravos. Existe ainda um certo preconceito em relação à doença, né? Mas hoje em dia tem o tratamento, tem a cura, né? Algumas pessoas conseguem ter a cura. Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor é o prognóstico do paciente. Então, ele vai ter sucesso com o tratamento. Muito obrigado, doutora, Por nada, estamos à disposição.